Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo eu vou dar continuidade sobre estação convencional parte 3. Se você não assistiu parte 1 e parte 2, vai lá e assista para ficar por dentro de tudo. Então, dando continuidade, agora falar sobre a bateria de evapotranspirômetros. Então, evapotranspirômetros. Então, isso quer medir o quê? A evapotranspiração. Evapotranspiração é a evaporação do solo mais a transpiração de uma cultura. Então, geralmente, são instalados lisímetros, então esse é o nome do instrumento, de drenagem. Então, no mínimo 3, para fazer uma média. Então, são caixas de amianto enterradas ao solo. Então, aqui, no mínimo 0,54 metros quadrados de área, então não pode ser menor do que isto, pode ser maior, porém muito maior fica mais caro, mais difícil da manutenção. Então tem que ser preenchidas nessa ordem. Então preenche aqui na parte inferior brita, areia grossa e solo. O interior da caixa deve representar o exterior do solo e da cobertura. Então, se aqui, nessa camada mais superficial, vamos chamar aqui do solo A, e aqui nessa parte mais profunda, o solo B. Então, quando for preenchido essa caixa, deve ser preenchido com a mesma ordem. Então, aqui a camada A, embaixo a camada B. A cultura, né, no caso a planta que tem para o lado exterior da caixa, deve ser a mesma da parte interior da caixa, tá? Então aqui, né, na superfície deve ser plantada grama batatais. Então, aqui no caso, né, o evapotranspirômetro, no caso esse lisímetro, geralmente são utilizados, né, para calcular a evapotranspiração de referência, que é a evaporação do solo mais a transpiração da grama. Então, a cultura de referência é a grama. Por isso que é utilizado aí como sugestão a grama batatais. E como que é feito? Eu vou voltar aqui só para exemplificar um pouco. Um resumo assim bem simples de como é feito esse balanço. Então vamos imaginar o seguinte: esse solo aqui, ele tem uma capacidade de reter água. Então vamos imaginar que foi feita uma irrigação aqui. E esse solo, então, foi aplicado bastante água. Porém, como eu estou dizendo que foi aplicado bastante água, então essa água vai drenar aqui. Ela vai ser coletada. Até o momento em que vai parar de sair água aqui pela torneira. Praticamente vai zerar. E nesse momento eu vou considerar que o meu solo ele está na capacidade de campo. O que é isso, professor? Capacidade de campo, esse termo. Imagina assim, o seu solo ele reteve a maior quantidade de água possível. Ele está bem úmido, tá? Então, assim, se você adicionar mais água no solo, essa água vai vir aqui pela torneira, porque o solo não consegue mais reter. Quando você realizou bastante irrigação, a água começou a descer pelo cano aqui, pela torneirinha, e sendo coletado. Porém, como você não continuou aplicando água, essa vazão começou a reduzir até um ponto quase desprezível. E o solo permaneceu bem úmido, tá? Então vamos manter nesse ponto. O solo está bem úmido. Agora vamos imaginar que passou 4 dias, tá? E depois de 4 dias você adicionou 100 litros de água nessa superfície aqui, na área do lisímetro. Dos 100 litros de água, 20 litros desceu aqui. Ou seja, 80 litros ficaram retidos em 3 dias, né? O meu exemplo. Então, 80 litros ficaram retidos aqui, né? E esses 80 litros, o que eu vou presumir? Se o solo antes estava bem úmido, na capacidade de campo, e agora ele conseguiu alocar mais 80 litros, eu vou presumir que nesses 3 dias havia se perdido mais 80 litros. Por isso que coube mais 80 litros no lisímetro. Então, esses 80 litros que coube mais foi porque foram perdidos 80 litros. E esses 80 litros foi a evapotranspiração em 3 dias. Tá? Então, 80
dividido por 3 foi uma evapotranspiração, né, de 26 litros para 3 dias. Mas qual que é a área desse lisímetro? Vamos considerar que ele tenha 4 metros quadrados. Então, 26,6 dividido por 4. Então, foi 6,66 milímetros por dia. Tá? Então, é assim que funciona esse lisímetro de drenagem. Então, eu preciso coletar aqui o volume para fazer esse balanço. Então, aqui é um exemplo, né? Então, um lisímetro de drenagem está instalado com a cultura da soja. Então, aqui, geralmente nas estações convencionais, são instalados lisímetros com grama para determinação da evapotranspiração de referência, que é a evapotranspiração da grama. Mas ele pode ser instalado com uma cultura de interesse. Aí, no caso, não vai ser a evapotranspiração de referência, vai ser a evapotranspiração da soja, do milho, do algodão. Tá? Então, neste exemplo aqui, o lisímetro possui 4 metros quadrados. É o exemplo que eu utilizei até. Então, as irrigações, elas são realizadas às 6 horas da tarde. E a medida do volume drenado é realizada no dia posterior, porque demora, depois da irrigação, um tempo para acontecer aquela drenagem, que é aquela saída de água pela torneirinha. Então, se irriga 6 da tarde e no outro dia cedo faz a medida do volume drenado. Então, imaginando aqui, na segunda-feira aplicou 100 litros. 100 litros e 10 foi drenado. O que isso significa? 90 litros ficou retido na caixa. Tá? Então, eu vou considerar a segunda-feira como a estabilização do lisímetro. Na terça-feira, foi aplicado 30 litros e drenou 6. Ou seja, 24 litros ficou no solo. Se o lisímetro possui 4 metros quadrados, lembra que milímetros é litros por metro quadrado. Então, 24 litros ficaram na caixa, porque esses 24 litros conseguiu ser alocado porque foi evapotranspirado. Então, 24 litros dividido por 4 metros quadrados, 6 milímetros por dia. Então, na terça-feira, 6 milímetros. Aí, na quarta-feira, eu apliquei 30 litros no finalzinho da quarta. E na manhã de quinta, né, foi observado que drenou 9. Então, o que eu vou presumir? Que na quarta-feira coube mais o quê? 21 litros. Então, evapotranspirou 21 litros de 4 metros quadrados. Então, 5,3 milímetros por dia. Tá? Então, aqui uns intervalos tudo de um dia. Então, a média, pode pausar esse vídeo, tá? E verificar com calma essa tabela aqui. A média para o período aqui foi de 4,9 milímetros por dia. Agora, tem uma informação muito importante. Eu fiz aqui o cálculo por dia para exemplificar. Mas o lisímetro de drenagem, o seu uso é aconselhável para períodos maiores do que 5 dias. Então, para fazer esse cálculo diário, ele não é recomendado. Aí já teria que se utilizar aí um lisímetro de lençol freático constante, um lisímetro de pesagem, não um lisímetro de drenagem. O lisímetro de drenagem é o que possui o custo mais baixo para a instalação. Tá? Então, aí para medidas em intervalos maiores que 5 dias, né, a medida de evapotranspiração pode ser utilizada sem problemas. Então, ainda aqui sobre a estação convencional, o catavento de Wilt. Então, consiste de um detector, né? Então, aqui perceba que tem a grimpa, que é a parte que acompanha a corrente, o fluxo, e no caso aqui tem a placa. Então, ela levanta conforme a velocidade do vento. Então, tem o indicador de velocidade do vento, que é a placa, né? Esse instrumento é instalado a 10 metros da superfície do solo. Para a medida, então, tem que acompanhar a grimpa e a placa por 10 minutos e estimar o valor. Então, perceba, está acontecendo ali uma condição de vento, não é apenas o observador olhar lá e já marcar o valor da velocidade. O valor da velocidade ele depende de onde que a placa está. Então, essa placa ela vai levantar aqui e dependendo o nível que for ficando aqui, vai corresponder a uma velocidade. Então, aqui, por exemplo, ó, na posição 2 corresponde a 2 metros por segundo a velocidade do vento. Então, o observador ele precisa acompanhar por 10 minutos a oscilação
da placa e da grimpa e fazer ali uma média, né, para representar esses 10 minutos. Esse instrumento ele funciona também é o seguinte, é bem interessante, porque como a placa ela tem que estar no sentido do vento, então essa placa ela vai ser colocada no sentido do vento pela grimpa. Então a grimpa, quando começa a soprar aqui, regula a grimpa. Se o vento muda, ela vai mudando junto. E a placa, então ela acompanha a grimpa, então ela sempre vai ficar no sentido do vento. Esse é o barômetro de mercúrio, então barômetro mede a pressão atmosférica. Então é esse instrumento, um pouco mais complexo do que os outros. Então na parte superior possui um vácuo e na parte inferior é ocupado pelo mercúrio. Então essa parte de baixo aqui está a cuba e ele sobe o mercúrio. Então esse instrumento aqui ele é utilizado para medir a pressão atmosférica, porque ela pode variar, né? Ela varia. E para realizar a correção dos valores obtidos, se realiza também a medida da temperatura. Tá? Então aqui também é uma imagem desse instrumento. Bem, então essas foram as referências utilizadas para este vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo e até o próximo vídeo.